Nossa aula é a segunda parte, né, sobre o narcisismo. Como sobreviver no mundo do eu? 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 Isso, um mundo em que vivemos na era do narcisismo. Os comportamentos narcisistas nos rodeiam. Isso inclui famosos, pessoas de redes sociais. Existe muita obsessão, gente, por selfies, né? É uma epidemia. Mas tudo isso é muito preocupante, né? Os nossos hábitos sociais têm mudado. Continuando, no vídeo passado nós falamos sobre o belo e vaidoso Narciso, que é um personagem da mitologia grega, que é incapaz de amar outras pessoas. Ele morreu por se apaixonar pela sua própria imagem e inspirou um termo chamado narcisismo, ou narcisista, né? Esse conceito foi reinterpretado por um grande escritor, né, da psicanálise, Freud, que escreveu sobre o narcisismo como uma patologia, né? Nos anos 70, o sociólogo Christopher transformou a doença em uma cultura que determinou a neurose e a histeria que caracteriza as sociedades do início do século XX. Tinham dado lugar ao culto ao indivíduo, à busca fanática pelo sucesso, pelo pessoal, pelo dinheiro, né? É um novo mal dominante. Quase 4 décadas ganhou força e teoria de que a sociedade ocidental atua ainda como mais narcisista. Muito triste esses dados, né, gente? Esse comportamento, ele só aumenta. É como se fosse uma praga no meio da sociedade contemporânea. E não só entre os adolescentes, mas também sobre os adultos, jovens, todos que estão ligados a redes sociais. A desordem narcisista da personalidade é um padrão que ele abrange o geral, ele é grandioso, é a necessidade de admiração, de validação, é a falta de empatia. Continua sendo um diálogo bastante difícil e raro, mas as características narcisistas estão certamente em alta. Tem uma psicóloga chamada Patty McDonald, autora do trabalho Narcisismo no Mundo Moderno. Ela observa o consumismo, que é uma coisa muito grande, abrangente, é autopromoção nas redes sociais, é a busca da fama a qualquer preço, o uso de cirurgia para refrear o nosso envelhecimento, plástica, colocar silicone. As pessoas estão muito preocupadas com a aparência física. As pesquisas foram realizadas em 2009, né, por Jean Taylor. As pesquisas foram feitas numa universidade nos Estados Unidos. Foi no ano de 2009. Eles pesquisaram. Os traços narcisistas nem sempre são fáceis de reconhecer e sendo moderados. Não há porque serem um problema. São comportamentos egoístas, muito empáticos, às vezes tanto exibicionistas, de pessoas que querem ser o centro da atenção. Ser reconhecidas socialmente e costumam resistir a admitir seus erros ou mentiras e que consideram extraordinárias. Embora sua autoimagem seja na realidade baixa, baixíssima, né? Um exemplo externo é de um adolescente num reality show, né? Tenta justificar assim que o bloqueio de uma rua para realizar sua festa de aniversário, sem se importar que haja um hospital no meio, né? Então ele quis fazer uma festa de aniversário, mesmo bloqueou a rua, mesmo sabendo que tinha um hospital, que pessoas precisavam passar, a ambulância passar, mas o meu aniversário é mais importante, disse ele, né? Em outras ocasiões, esse tipo de comportamento é mais sutil, mais comum, mas às vezes mais prejudicial. É aquela pessoa que exige uma atenção exagerada a seus comentários e problemas. Se não conseguem, conclui que é diferente dos outros, que nunca recebe o respeito que merece. Ou em um chefe encantador que de repente faz você se sentir ocupado por um projeto fracassado que era ideia dele. Para tampar seus problemas, uma pessoa com elevado nível de narcisismo costuma buscar 1 ou 2 vítimas próximas. Não precisa mais do que isso. Mas para tornar-lhes a vida impossível, afirma a psicanalista francês Jean Charles, autor do livro Os Perversos Narcisistas. Esse livro ele acaba de ser traduzido para o espanhol.
Há um aumento do narcisismo porque agora a imagem conta mais do que fazemos, porque queremos ter muitos êxitos sem esforços. Interessante que tem muitas pessoas associadas à política, pessoas famosas, né? Olha, para você ver um caso aí mais recente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é associado ao narcisismo. Na televisão as pessoas observam suas características, né? Ele sempre gosta de chamar atenção, ele sempre é contraditório, né? A gente observa várias coisas na vida dele, que ele gosta de chamar atenção, de ser mandão, e fora outros famosos aí que a gente observa na mídia, né? Interessante observar também que vários usuários de Facebook, Instagram, milhões de usuários dão detalhes da sua vida ao mundo, né? A internet está nos convertendo não só em espectadores passivos, mas narcisistas ativos pela notoriedade fácil, obcecados por seguir amigos virtuais pelo impacto dos seus posts, né? Então, a pessoa se alimenta disso o tempo todo. Convém que tenha muito cuidado com as fotos de si mesmos que nós postamos, né? Nem todos os que tiram selfie são narcisistas, mas um estudo realizado por Daniel Halpern, de Sebastián Valenzuela, da Pontifícia Universidade Católica do Chile, ele concluiu que as pessoas que tiram mais fotos de si mesmas durante o primeiro ano da pesquisa mostraram um aumento de 5% no nível de narcisismo. No segundo ano, observa-se que as redes sociais podem modificar a personalidade. Autorretratar-se, quando se é um narcisista, alimenta esse comportamento. Explica por telefone Halpern. Nas redes podemos nos mostrar como queremos que nos vejam. Essa imagem perfeita que acreditamos que os demais têm de nós pode alterar a que nós temos de nós mesmos. Ele adverte, né? Muito interessante. Isso tem impacto, né, nas redes sociais, pode causar uma dependência e também temor, o medo do vazio de uma postagem sem uma curtida sequer, né? Ele tem essa necessidade de ser curtido, né? Porque ele passa uma imagem daquilo que ele não é e ele precisa ser alimentado disso. Também o narcisismo ele é crescente e ele movimenta muito dinheiro. É um recente relatório do Bank of America calcula que o consumo relacionado com os produtos que fazem sentir melhor e tornar-se possível uma aparência à prova de selfie movimenta no mundo 3,7 trilhões de dólares. São 11,65 trilhões de reais. A lista conclui carros, outros artigos de luxo, cirurgias estéticas, vinhos de qualidade, joias, cosméticos. Como chegamos até aqui, né, gente? A inabalável corrida por conquistas pessoais exigida por jovens e adultos, né? Seria a ânsia de aparecer, de se tornar um narcisista, de alguém visível, né? A sociedade, ela exige isso de você. É preciso ter muitos amigos. Vivemos hiperconectados. Meu pai não tinha amigos, tinha sua família e era feliz, explica Rafael Sander Drell, psicólogo e autor de Ser Feliz em Alaska, que vincula o narcisismo e a frustração que pode provocar com a depressão, ansiedade e até mesmo, gente, a agressividade. Há muitas causas na infância que mostram esse comportamento, né? Um nervo cultural a ocupar pais e educadores por ter criado uma geração narcisista, dizendo-lhe que são especiais, sem se importar com suas conquistas. Um estudo europeu em 2015 na revista PNAS mostra que o narcisismo está relacionado a uma educação parental que supervaloriza os filhos. Haja ou não fundamento, são elogiados em excesso. E com o tempo as crianças se consideram únicas, explicam dos autores, né? O Instituto também de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Amsterdã diz o que? A autoestima é confundida com o narcisismo. O que é preciso cultivar é a autoestima, que se consegue com carinho, apoio, atenção, limites, acrescenta. Quer dizer que não se deve pensar grande, não exatamente. Cultivar certo ego saudável é benéfico, né?
se sentir amado, se sentir saudável, se sentir uma pessoa normal, né, gente? Que tem uma autoestima de si mesma, que se gosta, que se ama, que se valoriza. O psicólogo Malkin, clínico da escola de Harvard, ele disse que um pouco do narcisismo na adolescência ajuda os jovens a suportar a tempestade de ímpeto da juventude. Só pessoas que nunca se sentem especiais ou que se sentem sempre especiais são ameaçadas para elas mesmas ou o mundo. O desejo de sentir tão especial não é um estado mental reservado para imbecis ou psicopatas. Entre outras, essa ferramenta considera negativo querer ser um líder ou alguém dizer que é decidido. As pessoas que gostam de dizer o que pensam ou querem liderar são claramente diferentes dos narcisistas, que costumam recorrer à manipulação e à mentira. Um exaustivo estudo publicado em 2010 pelas personalidades psicológicas tenta refutar a teoria da epidemia. Foi realizado 1 milhão de adolescentes, uma pesquisa nos Estados Unidos entre 1976 a 2006. Os pesquisadores encontram pouco ou nenhuma diferença psicológica entre essa geração e as anteriores, a não ser a autoestima, uma tentativa de relativizar o problema. O estudo é aberto com a frase de Sócrates: as crianças de hoje são umas tiranas, contradizem seus pais, engolem a comida e tiranizam seus professores. De um lado ou outro do debate, não parece haver dúvida que é recomendável fugir das pessoas com elevados níveis de narcisismo. Christian Dombeck resume isso num livro chamado O Egoísmo dos Outros. É um ensaio que analisa a abundância do mundo virtual anglo-saxão. Informações relacionadas com o narcisista pode reconhecê-los e enfrentá-los. Esses blogueiros dizia: o que uma pessoa deve fazer quando conhece um narcisista? Colocar o tênis e sair logo correndo. Interessante essa frase, né, gente? Interessante a gente observar sobre essas questões, né, de como sobreviver ao mundo do eu. Lendo toda essa matéria e a gente pesquisando tudo que a gente leu sobre essas obsessões de selfies, dessa epidemia narcisista, né, desse comportamento de mostrar muito eu, dessa valorização pessoal, que a gente precisa ter muita moderação, né? A nossa eletiva fala sobre tecnologia e sobre empreendedorismo, sobre profissões, a escolha certa. Como que a gente pode usar essas questões para a nossa vida profissional? Nós devemos tomar muito cuidado, gente, em a gente se expor no mundo das redes sociais, porque um dia você vai fazer uma entrevista de emprego e com certeza as pessoas, pelo seu sobrenome, do seu currículo, vão estar observando todas essas questões do seu comportamento nas redes sociais. Você vai ser avaliado por isso. E muitas das vezes nem tudo aquilo que a gente expõe na internet é realmente aquilo que a gente é, né? Então, esse vídeo foi justamente para mostrar para vocês os perigos da navegação na internet, né? Os perigos desse narcisismo virtual. E como a gente deve combater isso, a gente deve conversar, a gente deve observar, fazer uma autoanálise da gente mesmo e ver o nosso comportamento, né? Será que isso pode afetar a minha vida, a minha construção social diante da escola, da minha família, dos meus pais, dos meus relacionamentos, até mesmo da minha vida profissional no futuro? Um super abraço e espero que vocês gostaram do conteúdo desse vídeo.